Gênesis 12, verso de 1 a 13. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste de Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem e dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Muito bem. Vocês já devem ter visto pelo boletim que eu me proponho a refletir com vocês nessa manhã sobre esse tema. Não desça ao Egito. Não sei se vocês perceberam durante a leitura do texto, quando o texto é um pouco mais extenso, às vezes a gente não capta certas peculiaridades, mas o texto diz que Abraão desceu ao Egito. E essa foi a sua ruína. E esse foi o seu grande equívoco. Irmãos, domingo passado nós falamos sobre o Deus da segunda chance. É verdade? Hoje eu quero falar sobre mais um personagem da Bíblia que recebeu de Deus a segunda chance. Não foi só Jonas, não foi só Pedro, mas também Moisés e tantos outros. Posto que, como dissemos naquela oportunidade, não existe na Bíblia um homem sequer perfeito, senão Jesus Cristo. Poucos homens tiveram tanta influência nas religiões do mundo como Abraão. Reverenciado ele tem sido por judeus, por muçulmanos, por cristãos. Sim, Abraão é considerado um gigante da Bíblia e também um exemplo notável de fé. A Bíblia o chama de pai de todos os que têm fé. Está lá em Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Por que será que Abraão é tão respeitado, é tão conceituado no meio dos que creem na Bíblia como a revelação divina? Um dos motivos, meus amados, é que ele é a única pessoa em toda a Bíblia referida especificamente como amigo de Deus.
E a Bíblia faz 3 vezes explicitamente. Em 2 Crônicas 27, em Isaías 41:8 e em Tiago 2:23. Porém, não se iludam. Abraão foi um dos personagens bíblicos a quem Deus deu a segunda chance. Vejamos. Deus dissera a Abraão, dando-lhe uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Eu estarei contigo ao longo do caminho. Tu serás uma bênção. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei na terra onde tu fores. O texto diz que Abraão obedeceu. Contudo, consideremos o que Deus lhe houvera dito: para uma terra que eu te mostrarei. Há aqui um assodamento. Não há evidência de que até esse momento Deus lhe houvera mostrado a terra prometida. Todavia, havendo chegado à terra que ele entendeu ser o seu destino, descobriu tristemente que não havia bênção alguma, não havia abundância. A terra estava deserta, totalmente deserta, atravessando uma grande fome. Abraão tentou lutar, tentou sobreviver, mas nada conseguiu, e por isso resolveu descer para o Egito. Por quê? Porque lá havia sim abundância de pão. Lá sim, aparentemente, havia bênção. Abraão tinha então todos os motivos do mundo para dizer: Deus mentiu, Deus falhou comigo. Eu deixei a minha casa, a casa dos meus pais, deixei tudo porque acreditei no Senhor. E agora chego aqui para passar fome. Onde estão as promessas de Deus? Aí ele olha para o lado. Os egípcios, que não têm um Deus que promete coisa alguma, têm, contudo, abundância de pão. Para eles não falta emprego nem roupa. Os filhos deles estudam nas melhores escolas, nas melhores universidades. Eles sim podem viajar de férias para outros países. Eles podem sair para o descanso. Eles podem se divertir. Eles podem crescer e prosperar. Não tem o Deus Todo-Poderoso e mesmo assim prosperam. E ele, o homem de fé, que acreditou no Todo-Poderoso, naquele que nunca falha, está passando fome em terra estranha. Onde está a promessa divina? Onde? Será que você, meu caro irmão, é alguém que deixou sua terra, sua parentela, suas tradições, seus costumes, seus amigos, e abandonando tudo porque decidiu ser um cristão de verdade, hoje não consegue emprego ou não tem tido êxito em seu trabalho, em suas atividades? Hoje você ou algum ente querido está gravemente enfermo. Você já teve tudo o que precisava para sobreviver com dignidade e de repente a situação não é a mesma, mas você olha para aqueles que não querem saber de Deus, que vivem apenas para os prazeres do mundo, que exploram e abusam dos outros, são desonestos e, não obstante, prosperam e têm tudo o que querem, apesar de não terem o Deus Todo-Poderoso que nós temos. Onde está o seu Deus, Abraão? Onde estão as bênçãos da terra prometida? Onde estão?
De repente, dá vontade de desistir, não é verdade? Dá vontade de largar tudo e retornar ao estado anterior. Ou então, como Abraão, dá vontade de nos aproximar lentamente da terra do Egito. Afinal de contas, temos que nos alimentar, temos que educar nossos filhos, temos que construir nossa casa. E já que Deus parece não responder às nossas orações, já que Deus promete bênçãos, mas não podemos vê-las cumpridas, não podemos tocá-las, então, já que o Egito tem pão, já que o Egito oferece tanta coisa boa, lentamente começamos a nos aproximar daquela terra. Só que, para prosperar no Egito, é preciso mentir, é preciso roubar, é preciso ser desonesto, é preciso se corromper, é preciso explorar o próximo. O Egito é de uma moral deplorável, a moral das conveniências. E agora que Abraão se aproxima do Egito, é preciso usar as mesmas armas para poder vencer. A mentira, a falsidade, a desonestidade, o pecado, enfim. Abraão tinha uma mulher linda, como nós, os casados que aqui estamos. Porque eu tenho lido esse texto e tenho dito, o pessoal dizia que a mulher de Abraão é linda porque não conhecia a minha. E pensou que se dissesse que Sara era sua esposa, os egípcios seriam capazes de matá-lo para ficar com ela. Eu fico pensando, irmãos, naquela época então, era melhor você casar com um susto para evitar esse problema. Mas então, o que ele resolveu fazer? Resolveu lutar com as armas do Egito. Mentiu, foi desonesto e enganou. Disse que Sara era sua irmã e ainda induziu Sara ao pecado da mentira. Disse que Sara era sua irmã. Irmãos, a gente às vezes brinca demais com a mentira. Existe até o rótulo da mentira, leve, né? Mas olha, para a palavra de Deus, para a vida cristã, não existem esses graus. Pecado é pecado. E quem conhece a palavra sabe que a mentira foi definida na palavra de Deus como filha do diabo. De sorte que quem mente está se casando com a filha do diabo. E, consequentemente, está se permitindo ser genro dele. Tome cuidado. Tome cuidado. Abraão disse que Sara era sua irmã. Assim, o homem que largou tudo na sua terra para seguir um Deus de princípios, lutando pela sobrevivência, começava a manchar-se com a mediocridade moral do Egito. Você percebeu, meu irmão? Abraão não encontrou bênçãos na terra prometida. Encontrou fome e sua fé foi abalada. Sua fé fraquejou. E quando você perde a confiança em Deus, porque parece que Ele demora em cumprir suas promessas, você se perde nas tormentas desta vida. A única coisa que nos sustenta é a confiança em Deus. Covardia e mentira envolveram a vida do patriarca, aquele que pela fé largou tudo sem saber para onde ia, acreditando na palavra poderosa do Senhor seu Deus. Quando sua fé foi atingida pela dúvida, Abraão sucumbiu. Irmãos, nós não sabemos, não temos ideia até onde podemos sucumbir
quando largamos o braço do poderoso Jesus. Ele é quem nos sustenta. Mas nesta vida, muitas vezes, você será assaltado pela dúvida. As promessas divinas, aparentemente, tardarão em se cumprir. Na parábola do juiz iníquo, que Jesus contou e que está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8, o mestre diz aos seus ouvintes: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui parece que Jesus Cristo houvera construído uma contradição, mas a rigor ele se refere no primeiro momento à cronologia humana e no segundo momento à cronologia divina. Então ele disse: ainda que os faça esperar. Este é o relógio humano. Mas ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esse é o tempo de Deus. Deus age sempre com muita rapidez em nosso favor, ainda que os faça esperar. O juiz suportou por muito tempo a viúva, e às vezes Deus parece também estar indiferente às nossas petições. George Mueller orou por mais de 50 anos pela conversão de um amigo seu. E só depois desses 50 anos, o seu amigo veio a se converter. Muitas vezes, a interferência humana é o maior obstáculo para as nossas orações sejam respondidas. Além disso, um dos propósitos da oração que Deus demora a atender é a fortificação da nossa fé e da nossa paciência. Não sabemos, irmãos, o tempo e os caminhos de Deus, mas nós sabemos, porque está lá no Salmo 37, verso 5, que Ele tudo fará. Deus não se nega a ajudar de forma abundante. Quando aparentemente Deus segura a resposta dos pedidos de seus filhos, Ele faz isso com sabedoria e com amor. Estando nós bem com Deus, saberemos que da mesma forma que Ele nos elegeu, também nos fará justiça e nos responderá. Podemos sim esperar um tratamento melhor da parte do Deus de amor, muito melhor do que por parte da justiça deste mundo. Um dia, capitão do exército do rei da Síria, Naamã, que fora acometido de lepra, buscou o profeta de Deus, o profeta Eliseu, para ser curado. O profeta então lhe ordenou, e essa história é conhecida: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. 2 Reis 5, 10. Ou seja, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, isso é uma loucura. Eu preciso é de médico. Eu preciso é de remédio. Eu preciso é de um doutor Aécio para me atender. E não mergulhar nesse rio imundo. O Rio Jordão era um rio muito sujo. Na sua terra, meus irmãos, havia rios maiores, rios melhores, rios mais limpos, como os rios Abana e Farpar, rios famosos de Damasco. Por que teria ele, então, que viajar tanto para mergulhar no Rio Jordão? Mas a ordem divina era essa: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi. Mergulhou uma vez, nada. Mergulhou 2 vezes, olhou para os seus braços, pura lepra. Mergulhou 3 vezes, 4, 6 vezes e nada. Quis desistir. E os seus soldados disseram: ó, meu capitão, você já veio até aqui, você já mergulhou 6 vezes, só falta uma,
mergulhe mais uma vez. E então, o capitão, contrariado, aborrecido, quase sem acreditar, pela 7ª vez mergulhou. E quando saiu, sua pele estava absolutamente curada. Irmãos, quantas vezes nós andamos achando que estamos obedecendo, mas num determinado momento nós nos cansamos de esperar e desistimos e perdemos a bênção porque não mergulhamos 7 vezes. A promessa era que tudo seriam bênçãos. Vamos voltar para Abraão. O que foi que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. A promessa era que tudo seriam bênçãos, tudo seriam bênçãos. Abraão saiu e tudo que achou foi fome. Enquanto isso, no Egito, uma aparente abundância de bênçãos. Eu pergunto, você se sente como Abraão? Você já está a ponto de desistir? Não, por favor, mergulhe 7 vezes. É a ordem divina. Não caia fora na 4ª, na 5ª, nem na 6ª vez. Não desista. Mergulhe 7 vezes. Mesmo que lhe pareça loucura. Mesmo que lhe pareça que Deus não esteja atendendo às suas orações. Meu amado irmão, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A sua cronologia é diferente da cronologia nossa. Por isso, costumamos dizer equivocadamente que Ele tarda, mas não falha. Ele não tarda nunca. Eu disse quarta-feira aos meus amados irmãos no culto de oração que é até uma blasfêmia dizer isso. Ele não tarda nunca. Olha o que Davi disse no Salmo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho. Então viveu uma vida imensa. E ele disse, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, as suas forças estão se esvaindo. Você não consegue mais suportar as provações. Você não está conseguindo mais carregar a sua cruz. Não está mais suportando a injustiça deste mundo. Não está mais conseguindo carregar seus sonhos desfeitos. Seus planos estão estraçalhados. Espere um pouco mais. Mergulhe 7 vezes. Deus não falha. Ainda que no relógio da sua conveniência ele esteja atrasado. O mundo não rirá a vida toda de você. Pode ser que hoje você esteja atravessando o mais desagradável problema. Pode ser que você esteja enfrentando uma grande dificuldade, atravessando o vale. Mas do outro lado, posso lhe afirmar, há um novo horizonte, há uma terra onde há abundância de leite e de mel. É para lá que você está indo. É para lá que o Espírito Santo de Deus lhe está conduzindo. Não desanime. Agarre-se ao Deus Todo-Poderoso. Tire forças da fonte do poder de Deus e caminhe com fé e com otimismo. Vejamos agora outro aspecto do texto. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra para a terra que te mostrarei. Deus fez a ele outra promessa que está em Gênesis 12, versículo 2. Vocês se lembram? De ti farei uma grande nação. Abraão, conte a areia do mar, se puder.
pois assim serão os teus filhos. Conte as estrelas do céu se conseguir, pois assim como as estrelas serão os teus descendentes. Essa era a promessa de Deus. Só, meus irmãos, que Abraão já estava com quase 100 anos e o filho não aparecia. Quase 100 anos. E nada de procriar. Ele estava envelhecendo, e do ponto de vista humano, a promessa jamais se cumpria. Então, diante do retardo do cumprimento da promessa, novamente Abraão cai nas profundezas do pecado. Procura sua empregada e adultera com ela. E para acalmar a sua consciência, ele olha para Deus e diz: bom, eu não estou adulterando, só estou tentando viabilizar o cumprimento da promessa que tu me fizeste. Tu disseste que eu teria filhos como a areia do mar. Bom, eu estou fazendo a minha parte. Como disse, muitas vezes a interferência humana é o maior obstáculo para que Deus opere em nós. Veja bem a vida do pai da fé. Você percebe os altos e baixos, os erros, os votos não cumpridos, as intenções que nunca se fizeram realidade? Quantas vezes, naquelas noites escuras do campo, Abraão deve ter dito: ó Senhor, eu fui covarde, mas não quero mais ser assim. Sou adúltero, mas não quero cair outra vez. Mesmo assim, sua vida era uma vida cheia de contrastes. Até que um dia, quando tinha 99 anos, o Senhor Deus lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Repete isso comigo, meus irmãos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu quero isso mais forte, com a fé que vocês têm. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, esse versículo mudou minha vida. Eu, durante muitos anos, inclusive muitas décadas como pastor, vivi submisso aos princípios eclesiásticos de ser perfeito para andar na presença de Deus. Isso eu nunca consegui. Nunca. E por isso eu vivia frustrado, triste. A religião era um fardo insuportável para mim, porque eu queria ser perfeito para poder andar na presença de Deus. Até que, alcançado pela sua graça, eu verifiquei que estava sendo construída uma grande inversão, uma equivocada inversão. Não foi isso que Deus disse, ser perfeito. Não, anda na minha presença e ser perfeito. Só assim, só na presença de Deus, você pode alcançar a perfeição. É por isso que eu digo que quem não servir para a igreja nenhuma serve para essa. Porque aqui a gente começa na podridão e andando na presença de Deus, vai suplicando a Ele que nos faça perfeitos. Eu disse, se alguém chegar para mim e dizer: olha, sua ovelha está se espalhando por aí, você está dando mau testemunho, está fumando, está bebendo, está ficando embriagado, eu jamais vou julgá-lo. Eu vou correndo atrás dele para ajudá-lo, mas jamais vou julgá-lo, porque eu creio que quem faz a obra em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Igreja não transforma ninguém, igreja não salva ninguém. Quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. A igreja pode ser um instrumento de Deus para levar a pessoa a buscar, a ser receptível ao Espírito Santo.
mas tudo é o máximo que se faz. Porque quem faz a obra em nossas vidas, meus irmãos, não nos iludamos, é o Espírito Santo, quando nós permitimos que Ele o faça. Anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, aos 99 anos, depois de ter passado por momentos dolorosos de provações, desânimos e muitas vezes quedas, talvez Adão se perguntasse: valeu a pena ter largado a minha terra? Valeu a pena ter deixado a minha família, a minha casa, a casa dos meus pais, sonhando com uma terra melhor? Valeu a pena ter abandonado tudo para seguir a Deus, se não conseguir cumprir nada? Se falhei, se caí, se errei, se traí, se menti, se adulterei, valeu a pena? Valeu a pena ter um dia ingressado na igreja, ter me batizado, se nunca pude cumprir o que se espera de mim? Valeu a pena? E aí Deus se apresenta e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo, meus irmãos: filho, tu serás perfeito se aprenderes a andar na minha presença. Você sabe o que é perfeição? Você sabe o que é santidade? Muita gente pensa que um homem santo, um homem perfeito, é aquele que nunca comete um erro. Isso é puro e absoluta utopia. Para Deus, um homem santo e perfeito é aquele que, apesar de cair, levanta-se e continua andando na sua presença. É por isso que você, querido, não precisa olhar para o seu passado e por isso viver desesperado. Não importa o que houve no seu passado, não importa quão longe você ficou de Deus, não importa quão baixo você caiu. Você pode ser perfeito como Abraão, se apesar de ter errado, consegue levantar a mão e dizer: Senhor, leva-me pelos caminhos da tua presença. É isso que dá paz e esperança. Meu amado, não importa quem é você. Neste momento, a mão invisível de Deus pode tocar a sua vida, apagar dela o passado, libertá-lo da culpa, e você pode sentir-se feliz, perdoado, transformado. Não importa se você, na intenção de sobreviver, misturou-se com o Egito, mentiu, enganou, agiu desonestamente. Não importa se no afã de querer ajudar a Deus no cumprimento de suas promessas, você desceu à terra do pecado. Hoje, o Senhor Jesus se apresenta e, como Abraão lhe diz: filho, anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a preciosa e rica promessa ao que confia na sua graça. Porque Ele diz: nunca te deixarei. Portanto, não desça ao Egito. Em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Cantemos o hino de número 138. Oh, não temas, eu nunca te deixarei. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo.
que assim